A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais um vídeo da série de vídeos sobre Eliseu e Cristo, o ministério desse homem de Deus que aponta muito para Jesus, o nosso Salvador, meus irmãos. Então, nesse momento a gente tem um relato na Bíblia, algo que eu confesso que desde que eu sou criança muito me intrigava essa passagem da Bíblia. Sempre que eu lia, eu não entendia muito, eu falava por que Eliseu fez isso. E esse relato é o relato que fala sobre quando o ferro do machado flutua. Então, meus irmãos, o nosso tema, nosso estudo de hoje é o ferro do machado flutua. E a gente vê aí a imagem desse ferro, dessa parte da lâmina do machado ali flutuando sobre as águas. E, meus irmãos, o que sempre me intrigou na parte desse texto é, primeiro, por que essa história está na Bíblia. E segundo, por que Eliseu joga um galho na água para que o machado flutuasse. Isso sempre me intrigou. Meus irmãos, esse relato está ali no capítulo 6, do versículo 1 ao 7 do livro de 2 Reis. E quando eu olhava esse relato, eu falava, mas por que Eliseu pega esse galho e joga na água? E quando ele joga o galho na água, sobe então aquele machado. Meus irmãos, aí a gente começa a ver o que acontecia nessa época. Os discípulos dos profetas, eles se reuniam no local, juntamente com Eliseu, só que começaram muitos homens irem atrás de Eliseu, e congregarem com ele, e buscarem ao Senhor juntamente com ele, e aquele espaço começou a ficar pequeno. Então o que eles vão fazer? Eles vão até o Rio Jordão, e lá no Rio Jordão eles começam a cortar ali as árvores para poder fazer um local maior com aquela madeira. Novamente o Rio Jordão aparecendo aqui no relato sobre Eliseu. Então nesse momento, meus irmãos, que um desses homens está cortando ali aquelas árvores, o ferro do machado se solta e cai dentro da água. Então ele fala para Eliseu, meu senhor, o que eu vou fazer agora? Esse machado é me emprestado. E Eliseu fala, onde é que caiu o machado? Onde é que caiu a lâmina do machado, o ferro? Ele fala aqui. Então diz que Eliseu vai, pega o galho e joga onde está aquele ferro, na direção daquele ferro. Quando ele joga aquele galho, o que o ferro faz? O ferro sobe e encontra aquele galho, aquela madeira. E, meus irmãos, isso tem um ensinamento profundo. A palavra para madeira na Bíblia, ali no hebraico, é uma palavra chamada etz, E-T-S. E etz, no hebraico, significa madeira, madeiro, árvore, cruz, significa tudo que faz referência à madeira, significa etz. É uma palavra apenas de hebraico. Então, meus irmãos, isso já começa a nos mostrar algumas coisas importantes. E a primeira delas, meus irmãos, é que a Bíblia mostra o tempo todo o ferro como poder, como dureza, como domínio, como algo que se faz referência ao homem. Por isso que Jó vai falar ali que o ferro é extraído da terra. E é justamente essa referência do homem. Quando Zedequias faz chifres ali para Josafá e Acabe, ele fala que são chifres de ferro, chifres que vão simbolizar o poder daqueles reis sobre o reino sírio. Então a gente vê o tempo todo essa situação do cetro de ferro, de autoridade, de domínio, então como algo duro, como algo firme. Aí, meus irmãos, a gente começa a lembrar de uma coisa, que lá no início da Bíblia fala sobre o ferro. E olha o que a Bíblia nos traz, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Meus irmãos, isso não está na Bíblia à toa, história nenhuma está na Bíblia à toa. E, meus irmãos, olha o que a Bíblia fala no capítulo 4, versículo 22, a primeira referência do ferro na Bíblia. E Zilá, que ele era casada com Lameque, o primeiro bígamo da Bíblia, que era da descendência de Caim, e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Os estudos dizem que o primeiro homem a utilizar ferro foi Tubal-Caim. E olha que coisa interessante, Eu acho muito interessante o significado dos nomes, porque os nomes na Bíblia, o significado dos nomes não é como nós damos nomes para os nossos filhos hoje, muitas das vezes, claro. Mas na época ali na Bíblia, os nomes eram dados muito perto do nascimento, por alguma ocasião do parto, ou após o nascimento, por alguma ocasião do parto, ou algo que a pessoa viria a ser, ou alguma coisa que foi dada por Deus, que daquela pessoa viria a ser, então sempre tinha um significado. E o nome Tubal-Caim significa posse do mundo, domínio do mundo. Meus irmãos, isso nos faz referência a algo que aconteceu no capítulo anterior. Ali nos capítulos anteriores, quando tem a queda do homem, quando o homem, Adão, meus irmãos, Adão, o primeiro Adão ali, porque depois a Bíblia fala como Cristo ali, como sendo o segundo Adão, Vamos dizer assim, quando lá Romanos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, meus irmãos, Adão ele pega toda a autoridade que Deus tinha dado a ele e ele dá nas mãos do diabo.
ele entrega esse domínio, essa autoridade das mãos do diabo. Então, após aquilo ali, o domínio estava com o diabo. Então, meus irmãos, quando Tubal-Caim significa posse do mundo, é justamente como nós estávamos antes de encontrarmos a Cristo, antes de Cristo nos salvar. E o encontro de Cristo, através da cruz, com o homem, com a dureza do homem, que simbolizava aquele ferro, nos faz soerguer, ser erguido do fundo daquelas águas, encontrar em Cristo a cura, encontrar em Cristo o caminho, porque Ele é o caminho. Então essa é a primeira referência que nós temos. A posse do mundo, o ferro, o homem. Nós éramos posse desse mundo, porque o homem deu autoridade ao diabo, mas Cristo tomou novamente a posse, o domínio. Quando ele morre, ele toma as chaves do inferno e vence a morte. Então ele toma o controle de novo, ele toma o domínio de novo, que o homem deu gratuitamente nas mãos do inimigo. E meus irmãos, continuando, olha o que Daniel vai nos falar. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Essa profecia de Daniel, ela faz referência àquela estátua ali do sonho de Nabucodonosor, quando ele vê então uma estátua que tem a cabeça de ouro, o peitoral ali de prata, os lombos de bronze e as pernas de ferro, simbolizando ali 4 reinos, né? O reino da Babilônia, o reino dos Medo-Persas, o reino grego e por último o reino romano. Então esse tempo, na plenitude dos tempos, então vem Cristo e bate na base daquela estátua e derruba aqueles reinos. Porque, meus irmãos, o ferro era sempre uma ideia de autoridade, de domínio, de poder. Mas Cristo destruiu todo o poder das trevas, meus irmãos. E ele deu novamente esse poder que o homem tinha dado ao diabo. Ele tomou para si novamente esse domínio e deu autoridade para a igreja. E quando ele sopra o Espírito sobre os discípulos, ele devolve essa autoridade para a igreja. E quando ele fala que só o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele sopra sobre os homens, ele fala que agora então os discípulos também têm poder para perdoar pecados. O que ele está dizendo? Aquilo que está sobre mim, o Espírito está sobre mim, eu estou derramando sobre vocês, eu estou soprando sobre vocês. Então, meus irmãos, o texto ele fala que porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. E é justamente isso que significa esse galho. Esse galho que Eliseu joga ali, ele simboliza a cruz. Ele simboliza a cruz de Cristo, a nossa redenção, a nossa salvação. Novamente, meus irmãos, o nome Eliseu significa Deus é a salvação. Isso nos faz lembrar de Êxodo, quando as águas ali no deserto, quando o povo acabou de sair do Egito, eles estão passando por um lugar chamado Mara, porque as águas daquela região eram amargas. E diz que Moisés pega uma árvore e joga sobre aquele lago, sobre aquele rio, e as águas amargas se tornam doces. E é isso que Cristo faz conosco. Ele nos liberta de toda amargura, de todo pecado. Ele nos faz ter uma vida santa, ele nos faz ter uma vida purificada. E a sua palavra é doce a nós. Então, meus irmãos, é justamente isso que Mateus está falando aqui. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nós estávamos no fundo daquele rio, nós estávamos na morte. Mas Cristo nos atraiu para Ele. Cristo atraiu o ferro daquele machado, aquele galho, atraiu o ferro daquele machado para si. E a partir dali, então, Eliseu pega aquele ferro, aquele servo pega aquele ferro e acabou o problema. Aquilo que era emprestado seria devolvido. Então é justamente isso, meus irmãos. O domínio que foi emprestado, que foi dado a alguém, é recuperado por Cristo, porque Ele domina sobre tudo e sobre todos. E, meus irmãos, a palavra de Deus continua dizendo, pois Ele nos resgatou, lá em Colossenses, Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele nos resgatou do domínio das trevas. O domínio estava com as trevas. E nos transportou, nos tirou, transportar. A palavra transportar no grego significa tirar do cativeiro, transpor, passar do cativeiro para a liberdade. Transportou para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi isso que ele fez naquela cruz, meus irmãos. A cruz significa a nossa liberdade. A cruz significa a nossa vida. A morte de Cristo nos trouxe vida. Meus irmãos, e o texto vai continuar dizendo em Efésios, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Meus irmãos, aquele galho não atraiu o ferro do machado fora da água. Não, Cristo ele teve que cair dentro da água. Ele teve que se fazer morte no nosso lugar. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, ele desceu até a morte. E ele foi glorificado pelo Pai. E, meus irmãos, a Bíblia continua a nos dizer, sepultados com ele no batismo,
quando nós vemos o sair das águas, significa o quê? O batismo, o deixar a vida antiga para trás, o que era domínio das trevas, agora é domínio de Deus, o sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. O ferro daquele machado estava no fundo daquele rio. Nós estávamos mortos, perdoando-nos todas as ofensas. Meus irmãos, ele nos resgatou. A cruz de Cristo nos tirou do fundo daquele rio, do fundo da morte, do pecado, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos vivificou, ele nos resgatou através da sua morte, através da cruz. Meus irmãos, eu vou terminar aqui agora, em João, capítulo 11, versículo 25, quando Lázaro morre e ali a irmã dele vem falar com ele, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E ele fala, disse-lhe Jesus fala para ela, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é justamente isso, meus irmãos. Aquele ferro, aquela lâmina, estava no fundo daquele rio, no momento que Eliseu, ele, na pessoa de Cristo, prefigurando Cristo, ele pega aquele galho, ele joga sobre aquele rio, meus irmãos, naquelas águas. Aquele ferro, ele é atraído novamente para a superfície. E foi justamente o que Cristo fez conosco. A cruz de Cristo nos trouxe vida novamente. A cruz de Cristo recuperou o domínio que era das trevas e nos levou para o reino eterno, para o reino do Filho do seu amor, para o nosso Salvador. Ele nos encontrou, ele nos atraiu. E se hoje nós temos vida, se hoje nós fomos salvos e libertos, foi por meio da cruz de Cristo, a nossa salvação, a nossa vida. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo.